Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Na tarde desta terça-feira, o Mengão vai começar a preparação para a partida do final de semana, mas tem novidades no Flamengo. Possível renovação de contrato no Mengão e também vamos analisar o que a imprensa está falando dessa evolução gigante que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Faz o seguinte, dá aquela moral, chega deixando seu like, vamos bater juntos aqui uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Será que nós conseguimos juntos aqui, nação, toda a torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal? E se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você aqui a fazer parte todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. Vamos juntos então ver o que a imprensa está falando hoje do Mengão, que está decolando no Campeonato Carioca. Bora pro vídeo de hoje, créditos e ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Semana que vem a volta. Enquanto isso, a gente fala também do Flamengo. O Pedro Henrique Torres está conosco. Será que hoje... Ô Pedro, conta pra gente aí, hoje mais quente ou mais frio é difícil. Mais frio, eu ia falar menos quente. Mais quente ou menos quente que ontem, além das informações, claro, do Rubro Negro? Quem me dera um friozinho. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, abraço aí Jailson também, Marra. Como diriam os antigos do rádio, aquela brincadeira, um calor ensurdecedor no Rio de Janeiro. Continua bem brabo mesmo, tá complicadíssimo por aqui, mas a gente vai tentando se virar como pode. E o Flamengo, a reapresentação marcada para agora de manhã no Ninho do Urubu, depois de 2 dias de folga, e vai iniciar os trabalhos, preparação de olho no jogo contra o Maricá no fim de semana. A Ferg já até disse, já até avisou oficialmente, uma nota oficial, de que deve mudar, alterar os horários, mas por enquanto 16h30 no Maracanã, esse jogo contra o Maricá no sábado, que pode render o título da Taça Guanabara, a conquista da Taça Guanabara pelo Flamengo. Tem 20 pontos, uma grande diferença de saldo de gols para o Volta Redonda, que também tem 20 pontos, então se o Flamengo vencer, muito provavelmente será o campeão da Taça Guanabara. Mas o Felipe Luiz não terá o Michael para essa partida, muito provavelmente para as semifinais também do Campeonato Carioca. Ontem ele realizou os exames para saber qual foi o problema ali na coxa esquerda que ele sentiu no arranque contra o Vasco no segundo tempo. Acabou substituído pelo Cebolinha e de fato foi constatada uma lesão. O Flamengo até divulgou, por exemplo, no caso do Alexandro, que a lesão foi grau 1, a partir de agora ele não vai mais divulgar qual o grau de lesão. Então a gente não sabe exatamente qual foi o grau de lesão, mas ano passado, por exemplo, a lesão do Michael foi grau 2 ali, quase chegando no 3, foi o que disseram. Ele ficou mais de 2 meses fora. Então fica a expectativa aí por quanto tempo o Michael vai ficar afastado, mas não foi nada tão simples assim. Então o Flamengo vai ter esse desfalque, que era um titular do técnico Felipe Luiz, o Michael. Pode sobrar agora para o Cebolinha, ele vai mudar um pouco, a gente que vai saber, mesmo com rotação de elenco. Então o Felipe Luiz sofre essa baixa, o Alexandre se recuperando, pode ser que volte ali para as semifinais do Carioca, e o Ayrton Lucas com a pancada, um trauma no joelho esquerdo, vai se recuperar também. A gente vai acompanhar durante essa semana aí que o Flamengo tem, semana cheia de preparação sobre essa lua, como eu disse, um calor ensurdecedor, como diriam os antigos do rádio. Bruno, Mário. Boa, Pedro, obrigado. Bem, reportagem da Luísa Sá aqui. Flamengo endurece postura sobre saída de jogadores e projeta renovações. Flamengo, lembraram, que o Lohan foi, mas não foi. Estava lá no aeroporto, não foi mais para a Rússia. Mas agora o Flamengo é enfático ao falar interna e publicamente que nenhum atleta considerado importante será negociado na janela de transferências. Com os principais mercados da Europa já fechados, a equipe segue recebendo procuras, mas com seus grandes nomes será outro movimento. Tentar a renovação. E um deles já tem negociações abertas, O Cleiton, Eric Pulgar, Varela, Matheus Cunha, tem o contrato terminando, assim como João Alves, Pablo e Pablo Lúcio. Todos eles estão no radar do Flamengo. E o Gerson também, que o pai dele andou dando uma chiada aí, que o filho deveria ser revalorizado e tudo mais. Mas o Flamengo então está buscando a renovação. Acho que não pegou exatamente tão bem para a torcida do Flamengo quando se livrou do Alcaraz e tudo mais, O mesmo Lohan, que quase foi. E agora o Flamengo promete renovar Mauro César Pereira com a turma que está lá. Preservar o elenco. Eu não vejo muita mudança nisso não. Para mim a mudança foi vender o Alcaraz da maneira que vendeu.
O jogador mais caro da história do clube foi vendido sem nenhum lucro para o Flamengo, lucro zero, por um clube desesperado pelo jogador, o Everton com uma coleção de jogadores machucados, precisando de um atleta para essa função. O Everton não podia, tinha que evitar a compra imediata por conta do fair play financeiro, que o tomou 8 pontos na temporada inglesa anterior a essa, que está em disputa. Ou seja, o Flamengo aceitou condições favoráveis ao Everton, correto? Poderia ter falado, tá bom, eu aceito as condições, mas eu não quero 20 milhões, que é em torno do valor que o Flamengo está pagando ao Southampton, quanto será a venda caso se concretize, deve acontecer. Eu quero 25, quero 30, eu quero 20% de uma venda futura. O Flamengo está só tentando recuperar o dinheiro. Esse jogador acabou de fazer 22 anos, se ele for bem no Everton, ele vai para um outro clube na Inglaterra valendo o dobro. O Flamengo não leva nada. Eu achei a negociação ruim. Poderia ter tirado mais dos ingleses. Ainda mais pela necessidade. Tanto era necessário que ele entrou em 2 jogos no segundo tempo, já começou a titular nesse agora, deu assistência e fez um gol. Eles precisavam do cara. Mandou a bola na trave no jogo passado, com 5 minutos em campo. Então, acho que o Flamengo não fez uma boa negociação nesse caso. Então, não vejo esse endurecimento. Quase deu o Lohan, empurrou. O Lohan chegou para o aeroporto sem que o documento assinado pelo CSKA tivesse chegado ao clube. Nem era para ter mandado o garoto para o aeroporto, então. Por que deixou ir para o aeroporto? Aí mandou, não, agora você não viaja mais porque eles não mandaram o documento. O CSKA manda o documento assinado, no dia seguinte o rapaz está embarcando. Chegou domingo, viaja segunda. Chegou segunda e viaja terça. Não chegou, não viaja. Isso, claro, acertaram de não ter liberado, mas ele foi para o aeroporto. Tem foto dele no aeroporto. Constrangedor aquilo. E agora esse papo e tal, não sei. E a questão do Gerson, eu acho impressionante como o pai dele tem espaço na mídia toda hora, nos mesmos lugares. Até quando o Gerson estava na França, no Olympique de Marseille, houve um momento em que publicaram aqui no Brasil que o pai do Gerson estava satisfeito, ele estava na reserva, o técnico era o croata lá, o Igor Tudor, não estava aproveitando o jogador e queria voltar, queria ir embora, e acabou vindo, né? E é sempre bom lembrar que se o Gerson ganha menos que os outros, é porque outros jogadores, né, que ganham mais do que ele, vieram livres. O Flamengo não pagou multa rescisória a nenhum clube. E aí, claro, o cara negocia a venda dos direitos dele mesmo, que entra como luva, ali diluído no salário, ele passa a ganhar mais, o salário mais isso. O Gerson, o Flamengo, além de pagar o salário dele, o Flamengo pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Ele quis ir, olha, eu quero sair daqui, não quero ficar aqui, vocês me querem de volta? Queremos. Pô, tu vai custar 15 milhões, mas vamos trazer você de volta. O Flamengo vendeu bem, vendeu por 21 e comprou por menos, por 15. Foi um bom negócio, se você pensar por esse ângulo, mas teve que desembolsar uma quantia, porque os 21 dele já tinham sido comprometidos em outras aquisições, outras coisas. Quer dizer, o dinheiro não fica parado, enfim. O Flamengo foi lá e pagou. Então, quando publicamente de novo acontece isso, eu acho impressionante. Quer dizer, pô, você quer negociar um aumento? Eu acho até que é justo, tá? Ele merece. Você negocia, como é que funciona? Você prorroga o contrato por mais algumas temporadas e eleva o salário e, consequentemente, a multa. A multa dele já é altíssima. Mas, enfim, você pode até aumentar a multa aí nesse acordo. Mas tem que procurar o clube conversar. Aí fala no podcast, sai uma nota. E quem faz a nota não questiona o sujeito. Olha, vem cá, você falou isso aqui, eu gostaria de entrevistar você, mas o que você acha do fato do clube ter pago 15 milhões para o seu filho voltar? Por exemplo, né? Você já conversou com o clube? Bateram a porta na sua cara, te ouviram? Como é que foi isso? Quem negocia? Você ou o empresário? Ele tem um empresário. É você ou o empresário? Né? Não fala nada, só dão voz, só repercutem o que o cara falou no podcast dele mesmo. Eu acho isso muito curioso. Não é que uma defesa de diretoria, coisa nenhuma não, até porque eu acabei de criticar a venda do Alcaraz. Esse modus operandi eu acho terrível e sempre tem espaço. Se você pesquisar, vai encontrar várias reclamações desse tipo ao longo dos tempos, né? E o Gerson tem contrato até 2027, diga-se de passagem. Mas não sou contra, não, acho que até deveriam, né, discutir e tudo. Mas esse papo aí, se aparecer que proposta leva, não vai levar o Wesley. Claro que vai levar, chegar uma proposta pesada, vai levar o Wesley. O Everton Araújo já especularam um tempo atrás, o Atlético de Madrid gostaria de tê-lo. Se for verdade, chegar com grana vai levar, gente. Isso não existe. Qualquer um eles vão levar. Chegar com muito dinheiro. É que essa proposta do Gerson, do Zenit, 18 milhões, não faz cócegas, né? Aí é piada, né? Querer que o Flamengo venda esse jogador hoje por 18, mas não vai vender. O Flamengo não está matando um cachorro a grito para vender por qualquer valor que apareça. Enfim, mas chegar a proposta é para vender. Claro que vai vender, como qualquer clube brasileiro. Como qualquer clube do mundo. O Julián Álvares, o City vendeu pro Atlético de Madrid, pô. Não vendeu? E vendeu. O cara entrava todo o jogo quase. E vendeu. Porque achou que valia 90 milhões. E vendeu. Enfim. Ô, Renato, eu vi uma tuitada sua nesse fim de semana, quando o Alcaraz fez o gol, fez um passe, não me lembro bem, e você tuitou, nunca foi bagre. Que até tá meio engasgado essa história dessa venda, e acho que essa história da Luísa Sá hoje tem a ver com isso, né? Como se, bom, peraí, a gente não vai vender mais ninguém, agora a gente vai segurar todo mundo, é quase que uma resposta, né? A essa coisa que ficou meio engasgada aí pro torcedor rubro-negro. Mas sabe o que eu entendo dessa
dessa história toda, o Flamengo está precisando de dinheiro. Isso todo mundo sabia. O Flamengo ficou com um caixa baixíssimo depois das últimas loucuras do Landim nos 6 meses finais para ser reeleito. Reeleito, leia-se Rodrigo Dunche, ele CEO. O Flamengo está precisando fazer dinheiro. A venda do Alcaraz certamente foi uma coisa do tipo assim, olha, nós precisamos vender algum jogador. O Boto senta com o Felipe Luiz assim, quem é que você tem que vale uma boa grana e que você não está tendo as respostas que você gostaria? Alcaraz. Era uma resposta muito fácil. Foi surpreendente, porque ninguém sabia da negociação. Mas era a coisa mais fácil. O Alcaraz, que foi o jogador mais caro, como bem frisou o Mauro, da história do Flamengo, ele ainda não tinha conseguido se firmar no Flamengo. Eu acho que ele nunca foi bagre. Eu acho que se ele tivesse ficado no Flamengo, ele ia acabar arrumando um espacinho. Porque ele tem futebol, ele é bom jogador, mas ele não estava se encaixando bem ainda no esquema do Felipe Luiz. Foi como o Felipe disse para ele, olha, comigo, você, como volante, está com um dos últimos. Com o meio armador também tem muita gente na sua frente. Tá? Então, eu acho que foi aquela junção de interesses. Olha, precisamos vender um jogador que vale uma boa grana, nós temos uma boa grana para pagar por esse jogador, nós vamos conseguir pelo menos fazer um taco a taco. Na verdade, o Flamengo vai perder um pouquinho, mas praticamente zera a dívida do Alcaraz e você melhora o salário, você melhora a sua folha de pagamento, porque o Alcaraz certamente era um jogador que ganhava bem. Então, acho que a questão do Alcaraz e a própria questão do Lohan. O Lohan estava sendo vendido por 9 milhões de euros, 8 milhões de euros, se não me engano, porque metade desse dinheiro seria pago à vista e a outra metade no final do ano. O Flamengo está precisando de dinheiro para o caixa. O Flamengo está com problema de fluxo de caixa. Agora, quando você vê essa história do Gerson, o Mauro está certíssimo no que ele diz. Pô, isso aí é um baita lobby do pai do Gerson, gente. O Marcão, ele manipula uma série de repórteres que cobrem o Flamengo, na maioria youtubers, porque, claro, ele dá informação, ele troca informação, e a hora que ele quer, ele vai lá e diz o que ele quer. O que é um absurdo o que ele fala. O que o Marcão tem falado ultimamente é um absurdo. Imagina, primeiro ele chegou a dizer que era 18 milhões, depois passou a 35. Nenhum desses dois primeiros, vamos assim dizer, ofertas apareceram de verdade. Agora ele conseguiu armar que oferecesse 18. Mesmo assim, é uma coisa meio esquisita, porque há uma semana atrás, o Zenit disse que o único jogador do Flamengo que ele queria era o Wesley. Então isso aí me parece muito mais um lobby de empresário para tentar fazer o Gerson ter um aumento do que realmente interesse do Zenit. Agora, o grave é que muita gente dá a voz, dá eco a isso tudo. Então, e as redes sociais hoje em dia, vocês sabem como é que são. Um cara escreve uma coisa, 10 repetem o que ele escreveu, dando até a fonte, mas repetem, e aquilo vai infinitamente, como onda, né? Essa história do Zenit é uma cascata do início ao fim, gente. Imagina, aonde que já saiu até o salário que o Gerson ia ganhar, 3 milhões por mês no Zenit, mais uma luva de, 2 ou 5 milhões de euros, eu não sei exatamente quanto, mas 3 milhões por mês. Isso aí é tudo para fazer o quê? Para dizer na hora de tentar renovar o contrato do Gerson, que olha, ele poderia estar ganhando 3 milhões no Zenit. Cascata. E outra coisa, eu acho que tem que renovar o Gerson, acho que sim, o Gerson pode ter um aumento, principalmente com as chegadas, como também falou o Mauro, dos jogadores que vieram de graça, então ganharam luvas, tipo Alexandro, tipo Danilo. Ok, ele deve estar ganhando menos no total desses jogadores, porque esses jogadores vieram somente pelo salário e pelas luvas. Mas, tem até 27. Calma. Você tem um Pulgar na frente para renovar. Você tem uma Arrascaeta que está pedindo para renovar. Você tem o Cleiton, que se não renovar, no meio do ano já pode assinar pré-contrato. Isso aí é tudo que o Marcão está organizando, é uma bagunça. O Marcão é do mesmo estirpe do pai do Neymar, mesmíssima estirpe do irmão do Ronaldinho, do Assis. São caras que não estão nem aí para o clube. O que eles querem é arrancar cada vez mais dinheiro. E fazem de uma maneira completamente conivente com alguns dos jornalistas que cobrem o Flamengo, que eu acho lamentável, realmente acho isso aí muito triste, mas é o jornalismo de hoje em dia. O jornalismo de hoje em dia está virando muito mais um jornalismo de especulação do que um jornalismo de apuração. Você se servir de megafone para o pai do Gerson não tem nada a ver com jornalismo. Ainda mais sem questionamentos, o Mauro falou com razão também. Então, eu acho que é muita espuma para pouca coisa. E eu acho que é a hora do Zé Boto entrar no circuito, chamar o pai do Gerson, olha aqui, calma, cara. Teu filho não ganha os maiores salários, mas ganha um belo salário. O contrato dele é 2027. Nós vamos renovar, sim, mas calma, porque tem gente na sua frente. E dá um sossega-leão nele, né? Porque ele fala sem parar. Ele é realmente uma cópia bizarra do pai do Neymar. Esse negócio é engraçado, né, Arnaldo? Porque no futebol, né? O cara pode ter contrato até 2050, mas daí já não, eu quero aumento. Eu quero, chegou no meio aí, eu quero e acabou. Sei lá, é o pai dele que tá falando.
falando. E não é incomum, né? Acontece frequentemente. Só uma coisinha, mas o Gerson, perdão, Arnaldo, o Gerson tinha que tomar uma posição. O Gerson tinha que chegar pro pai e dizer, pai, segura a onda. O Gerson não queria ir pro Olympique, gente. O Gerson foi pro Olympique para agradar o pai. Ele dizia claramente que ele queria ficar no Flamengo. Aí foi porque o pai ganhou uma bela comissão, que hoje em dia ele diz que perdeu a comissão dele. Tá bom, Marcão? Conta outra. Eu acho que tem uma coisa nessa história, o Renato falou até das comparações dos parentes de grandes jogadores, né? Normalmente, quando o garoto tá surgindo, a gente acha, é muito importante a família estar por perto, a família, ele não entregar o futuro a um empresário qualquer e tudo mais, mas ao mesmo tempo, essa mistura, pai, parente, irmão, empresário, jogador, muitas vezes dá nessa situação que a gente está discutindo, né? É uma mistureba completa, né? Eu acho que o que aconteceu da recontratação do Gerson do Flamengo para cá foi uma valorização, uma melhora do jogador que ninguém esperava, talvez nem o próprio pai dele. E aí, né, num ano que foi ruim para o Flamengo, até a conquista da Copa do Brasil, o Gerson conseguiu se destacar meio que sozinho naquela era Tite. Aliás, com o Tite ele tornou-se capitão, o jogador mais importante do time, ele teve um ano espetacular, o melhor ano que ele teve com o Jorge Jesus, por exemplo, individualmente falando, a ponto de virar titular da seleção brasileira. E essas coisas, é claro que, então, aquele plano da recontratação lá atrás, ele talvez tenha que ser mudado, porque o jogador atingiu um outro nível. Tá aí, nação, então, a imprensa falando sobre essa renovação de contrato com o Gerson, mas olha só, uma notícia muito importante que saiu recém na manhã desta terça-feira, falando o seguinte, o Gerson na mira do mundo árabe. Olha só, um fundo soberano da Arábia Saudita prepara uma lista de reforços para a janela de julho e planeja um forte investimento para contratar o Gerson. O Coringa é o principal alvo do mercado árabe na América do Sul e pode estar a caminho de clubes como Al Ahly ou Al Hilal, Al Nasser, todos comandados pelo fundo. Os valores ainda não foram revelados, mas cifras astronômicas são cogitadas. Cara, o Flamengo tá sem um minuto de paz, meu amigo. O negócio tá complicado, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Isso aí é mais pra frente. Eles costumam investir mais no meio do ano. Vai ter o Super Mundial de Clubes ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos aqui trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.